Olá pessoal, aqui é Vives, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer um cartãozinho vintage de Natal. Eu gosto muito de fazer projetos vintage e hoje eu vou utilizar, além das carimbeiras de Stress, basicamente isso, e carimbos Lily Pop. Então eu vou começar aplicando a tinta. Eu tenho um painel de 10 por 15 de papel aquarelável. Eu gosto muito de trabalhar com as carimbeiras de Stress no papel aquarelável. Eu acho que elas ficam super bem, misturam as cores bem, enfim, distribui bastante de uma forma bem legal na superfície. Então eu comecei aplicando um tom de verde bem clarinho, é o Old Paper, se eu não me engano, essa cor. E aí eu tô vindo com outro tom de verde por cima, mas na verdade apenas nas laterais. Eu quero criar uma espécie de moldura de verde mais escuro. E esse verde mais claro vai ficar no meio. Eu quero criar uma ideia de que eu tenho uma parte mais iluminada no centro. Então, para criar esse tipo de efeito, a gente geralmente utiliza cores mais escuras na borda, nas bordas do painel. Então, é isso que eu estou fazendo aí. Então, eu vou escurecendo as bordas do painel com esse tom de verde mais escuro e vou deixando o centro mais claro para poder criar essa ideia de iluminação. Bom, então eu tenho meu painel aí já todo coloridinho, eu vou só fazer uns últimos acabamentos e vou utilizar algumas técnicas que eu gosto de utilizar bastante em Art Journal. Como eu quero fazer um projeto vintage, eu quero criar uma ideia de efeito desgastado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar carimbos, inclusive os carimbos Lily Pop, como eu falei. Eu vou utilizar um carimbo de partitura, que eu gosto muito da linha da Scrapbook by Tami. Eu escolhi esse tom de marrom dessa carimbeira Archival. É um tom de marrom chamado sépia, que eu acho super bonito e eu acho que combina bastante com projetos vintage. E veja que eu não vou carimbar logo de primeira, para a cor não ficar muito escura. Então, eu vou fazer uma carimbada de segunda geração, como a gente chama. Primeiro, eu vou carimbar num papel e só o restinho da tinta que ficou no meu carimbo eu vou aplicar no meu projeto. Eu também não estou utilizando um bloco acrílico. Vejam que eu estou segurando o carimbo com a mão mesmo. Eu estou prendendo ele nos meus dedos, porque eu não quero que a carimbada fique muito perfeita. Eu não quero que fique aquele bloco perfeito carimbado. Eu quero que a carimbada fique mais desgastada, em algumas pontas mais forte, em outras mais claras, enfim. Então, eu quero criar esse efeito que a gente chama de distress mesmo, daí que vem o nome das carimbeiras. É um efeito mais desgastado para dar essa ideia do envelhecido. Eu vou utilizar também esse outro carimbo da linha da Tami também, que é um carimbo lançado para o Natal desse ano. Ele tem uma imagenzinha super fofinha de umas folhinhas de Natal com algumas umas bolinhas, são as frutinhas de Natal, bem característico de Natal mesmo, esse formato de folhas. E eu também fiz algumas carimbadas também com a mesma tinta e com a técnica da segunda geração. Então, primeiro eu carimbei no papel e depois no painel. Então, meu painel tá bem com um aspecto bem desgastado, como se a tinta já tivesse apagado em alguns pontos da imagem, né, do painel. Então, eu vou vir com a carimbeira Vintage Photo, que é um tomzinho de marrom super legal, que praticamente a gente aplica o Vintage Photo e as coisas, os projetos já ficam automaticamente envelhecidos. É impressionante. É um tom de marrom super legal para fazer envelhecimento. Então, eu tô envelhecendo as bordas. E com o resto da sujeirinha que tava na esponjinha, bem levinha mesmo, eu dei uma manchadinha no centro do painel, para poder ficar um pouco mais amarronzado também, com um aspecto de envelhecido. Eu vou pegar agora, eu vou fazer o ponto focal do meu cartão. Eu peguei esse outro papelzinho branco. Também é um papel aquarelável, porque eu vou aplicar carimbeira de stress e água, então eu preciso que seja um papel mais grosso e que suporte tinta e água. E eu vou utilizar essa faca de corte que cria essa borda de caderno, que eu acho super legal, eu gosto bastante. Mas para quem não tem essa faca de corte, eu tô utilizando aí a Crocodile. Eu fiz alguns furinhos só para fazer uma demonstração, mais ou menos numa mesma distância um do outro, e cortei com a tesoura a parte dos furinhos de cima, como vocês viram aí, para poder criar a ilusão também de que eu tenho uma borda de caderno. Então dá para fazer isso com a Crocodile e dá para fazer também com aquele furador de papel tradicional que faz 2 furos que a gente tem. A gente pode utilizar um furo só e ir furando o papel, tentando ter o cuidado para deixar a mesma distância entre os furos, e a gente consegue esse mesmo efeito de borda de caderno que vocês estão vendo aí que eu consegui com essa faca. Bom, então eu fiz aí um pedacinho
de folha de caderno, digamos assim, como se fosse de um bloquinho de anotações. E é aí, é isso que eu vou transformar no ponto focal do meu cartão. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô utilizando um tonzinho de marrom bem claro nele. Já não é mais verde, já tô usando tonzinhos de marrom. E vou vir com vintage foto e vou escurecer toda a borda. Esse ponto focal eu vou trabalhar bastante nele, eu vou utilizar várias técnicas de envelhecimento nele, porque eu quero criar a ideia de que é um papel, provavelmente um papel de um bloco que foi arrancado, e tá muito antigo, muito desgastado pelo tempo. Eu queria realmente trazer essa ideia do vintage, eu gosto muito de fazer projetos vintage e eu acho que combina bastante também com o Natal. Projetos vintage pro Natal ficam super legais, super bonitinhos. Como eu não tenho nenhuma imagem vintage, eu resolvi criar as minhas próprias imagens, criar o meu próprio ponto focal pro cartão. Então eu envelheci as bordas com a vintage foto e agora eu coloquei um pouquinho de água na parte de cima. Pra quê? Porque eu quero amassar essa parte de cima como se tivesse sido arrancada do bloco. Então, o bloco tem um arame, uma espiral em arame, e eu quero trabalhar essas pontinhas para dar a ideia de que elas foram arrancadas do caderno e criar um efeito realmente mais real, né? Um efeito mais envelhecido, enfim, realista. Então, eu tô entortando, eu tô utilizando até o meu agulhão para poder entortar um pouquinho cada uma dessas partezinhas para dar a ideia de que foram arrancadas de fato de um bloco, de um caderno. Vou destressar as bordas também com essa ferramentazinha super legal do Tim Holtz. Dá para fazer esse mesmo efeito com tesoura. Eu tenho um outro vídeo mostrando também como fazer esse tipo de efeito, de destressar as bordas do papel. Dá para fazer também com tesoura, é só abrir a tesoura e utilizar a lâmina diretamente. E vou utilizar o meu agulhão também para poder entortar um pouquinho as bordas de baixo. Rasguei também um pouquinho das laterais e agora em todas essas partes onde eu destressei, rasguei e apareceu o miolo branco do papel, eu vou vir com a vintage foto novamente, porque eu não quero que fique nada branco nesse projeto. Como é um projeto vintage, todo o papel que vai aparecer no meu projeto, eu quero que ele seja levemente amarelado ou bastante amarelado, praticamente marrom. Branco não é uma cor que combina muito bem com projetos vintage, é sempre bom a gente dar uma amarelada nos projetos. Bom, com o meu papel de bloquinho já todo pronto, todo destressado, vocês viram aí como é que tá, fica bem legal. Eu vou terminar de criar o meu ponto focal. Então eu vou utilizar esse outro carimbo da Lily Pop, é um carimbo do lançamento do ano passado de Natal também. Tem vários sentimentos de Feliz Natal e tem esse que é super bonito. Ele tem uma fonte que eu acho uma fonte bem clássica, eu acho super legal, parece aquelas fontes de livros de histórias, de contos de fadas, eu achei super bonito e combinava com esse projeto vintage. E aí eu mascarei um pouquinho do sentimento para poder não escrever o Feliz Natal numa linha única. Eu queria colocar o Feliz Natal em duas linhas diferentes, como vocês viram aí. Então eu carimbei de forma separada as palavras feliz e a palavra Natal. Carimbei também as mesmas folhinhas que eu utilizei no background. Eu gosto de repetir os carimbos também para poder criar uma ideia de continuidade. Então eu preparei já o meu ponto focal, que vai ser essa página envelhecida de bloco ou de caderno, enfim, que vai por cima do meu background, como vocês estão vendo aí. E agora eu vou fazer umas flores para complementar. Então eu utilizei esses furadores da Toque Cri, são furadores no modelo de flor de 5 pontas. É um furador bem comum de se achar e eu estou utilizando em 3 tamanhos. Se eu não me engano, são o tamanho jumbo, o tamanho regular e o tamanho mini. E aí o que eu estou fazendo? Eu cortei essas flores num papel vermelho, não muito forte, eu queria um papel vermelho meio mais clarinho, porque eu queria envelhecer também com a carimbeira vintage foto, como vocês viram aí, todas as bordinhas de todas as flores, para também dar uma ideia de efeito envelhecido. E agora com o meu agulhão eu tô criando um efeito, eu tô entortando um pouquinho as pétalas das folhas para que elas tenham um pouco de volume. Eu não gosto de colocar flores nos meus projetos, folhas na verdade, flores, né? Eu não gosto de colocar flores no meu projeto que sejam muito chapadas, eu gosto sempre de dar algum volume para que elas tenham um ar mais realista também. Então eu entortei um pouquinho as pétalas de cada uma dessas flores para poder criar esse efeito de volume super legal. E aí eu criei duas flores, uma maiorzinha com os tamanhos, eu cortei 2 vezes o tamanho maior e no meio eu coloquei o tamanho médio, e a outra flor eu fiz com 2 vezes o tamanho médio e no meio eu coloquei o tamanho minizinho para poder dar um acabamento no miolo. Eu queria que lembrasse aquelas flores de Natal, super características, que tem as pontas bem fininhas, esticadas,
e que são a característica do Natal. Eu acho que combinam bastante com o projeto de Natal. Como eu não tenho nenhuma faca de corte, nenhum carimbo para imitar essas flores de Natal, então eu resolvi criar as minhas próprias utilizando esses furadores da Toque Crie, desse modelo 5 pontas que eu acho que lembra bastante. E aí eu intercalei as pétalas, como vocês estão vendo aí, para poder criar essa ideia dessa flor de Natal super legal. Então eu tô colando todo o meu projeto, eu colei com essa fita banana que não tem tanto volume, é uma fita banana da Adelbras, ela não tem tanto volume quanto a fita banana da Toque Crie, e ela tem uma aderência super legal, ela cola bastante mesmo e não solta no projeto, eu gosto dela bastante também por conta disso. E vou prender o meu painel com cola mesmo normal. Eu geralmente gosto de utilizar cola em fita, mas como já tem muito volume no meu projeto, eu ia acabar amassando para poder aplicar a cola em fita, então eu utilizei cola líquida mesmo e colei na minha base de papel craft. Como eu falei, nos projetos vintage eu procuro evitar a utilização de papel branco, então ao invés de utilizar uma base branca, eu resolvi colocar na base craft, e aí só para poder complementar eu coloquei algumas gotinhas de Nuvo Drops nesse tom dourado no miolo das flores, para poder criar um efeitozinho. É um tom de dourado super bonitinho e tá aí, um projetinho vintage de Natal utilizando os carimbos da Lilipop e as carimbeiras de Stress Ink, super fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo projeto, um beijo e tchau, tchau!